Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã, o sua FM 106,9, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e, como tema, nós vamos trazer a cardiologia preventiva e as novas diretrizes do diagnóstico da hipertensão e das doenças do colesterol. E o nosso entrevistado é o médico cardiologista, Dr. Lucas Neiva. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Moreira Lopes, pelo convite e mais uma oportunidade de retornar aos estúdios. É sempre para nós motivo de grande alegria. O Dr. Lucas Neiva é cardiologista pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Cor, cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pós-graduado em insuficiência cardíaca, cardiologista do Corpo Clínico do Hospital César Leite e professor do curso de Medicina. Importante a gente já começar aqui falando sobre a cardiologia, é fundamental aí para a manutenção da saúde, não é isso, doutor? Com certeza, Moreira. A cardiologia é uma área que trata um número significativo de doenças que impacta diretamente na vida da nossa população. Isso, e dentro desse conhecimento aí, a atuação do médico cardiologista hoje, dentro e fora do consultório. Nós atuamos, Moreira, em várias esferas, né? Inclusive, até abrindo um pouco, existe inclusive a cardiologia que trata a população recém-nascida, que trata as doenças que acometem a nossa população ao nascer. Nós, cardiologistas de adultos, tratamos e atuamos a nível de consultório, a nível dos ambulatórios, mas também prestando assistência aos nossos pacientes internados. Alguns outros colegas fazem e realizam procedimentos, então o cardiologista tem uma ampla área de atuação e que certamente possibilita um contato, com o seu paciente nos vários locais. Perfeito. Agora, em termos da cardiologia preventiva, como definir e os benefícios? A cardiologia preventiva, Moreira, ela pode acontecer de várias formas, não somente para a gente evitar realmente uma doença, mas também em situações em que nós trabalhamos para que nós conseguimos evitar que essa doença, por exemplo, avance. E aí, nesse cenário, nós vamos falar um pouco mais além sobre mudanças recentemente ocorridas que foram muito noticiadas, pela grande mídia e que certamente trará aqui um impacto positivo, para a nossa população, para você que nos prestigia com a sua audiência. Doutor Lucas Neiva, agora quanto ao diagnóstico e o controle dos fatores de risco, exige uma equipe multidisciplinar nesse acompanhamento aí? Sim, Moreira. Nós trabalhamos em conjunto com uma equipe multidisciplinar, por vezes com outros colegas médicos especialistas, mas também é de grande importância, trazermos também a equipe composta de nutricionistas, de profissionais da educação física, de fisioterapeutas e também dos dentistas, da odontologia. Esse time trabalhando em conjunto auxilia muito no controle das doenças e trazendo o nosso paciente como o centro do tratamento e certamente tendo muito mais benefício aí para as suas doenças. E quanto que o paciente deve procurar um médico cardiologista? É importante que nós tenhamos um cardiologista, o seu médico de confiança, e a partir do diagnóstico que esse indivíduo ele possua, estabelecer metas de acompanhamento, que pode ser metas anuais, semestrais, mas por vezes também com um espaço de tempo menor. É importante também saber, Moreira, que nós, como cardiologistas, antes também somos clínicos. Então, temos também uma visão de outras condições que, por vezes, esse contato, mesmo não sendo uma doença da área da cardiologia, nós também temos a capacidade, por vezes, de reconhecer e encaminhar para um profissional especializado naquela condição. Doutor Lucas, quais são os principais testes e exames utilizados para avaliar a saúde do coração? Quando nós falamos, Moreira, de exames, vem na nossa cabeça, lógico, o eletrocardiograma, que é aquele exame em que a gente fica deitado, é colocado aqueles fios. Esse é um importante exame que nós realizamos diariamente. Mas também temos outros exames de imagem, por exemplo, o ultrassom do coração, que é o chamado ecocardiograma. Temos também esse exame, por exemplo, ele possibilita avaliar o tamanho do coração, a capacidade de bombeamento da força contrátil. Temos outros exames também que, por vezes, vêm nos nossos pacientes, que é o teste de esteira
com máscara, que é a ergospirometria, o teste cardiopulmonar, e outros exames mais complexos que são realizados a nível de hospital, como, por exemplo, a ressonância magnética do coração, a angiotomografia de coronárias e até mesmo o cateterismo cardíaco. São os principais exames, além, é claro, dos exames laboratoriais. A questão em relação aí do cansaço, pulmão e coração. Essa é uma queixa muito comum, né, do paciente vir ao consultório referindo esse cansaço. Nós chamamos esse sintoma de dispneia. Esse cansaço ele pode ter a origem no coração e, por vezes, até mesmo nas doenças dos vasos do coração, ou seja, um paciente vindo com alguma obstrução a nível inicial ou mais avançado pode ter, sim, o cansaço como sintoma. Mas, de fato, também nós temos as doenças pulmonares. Tanto a asma quanto o enfisema, o DPOC, pode ser, sim, causas de cansaço. Mas também sabemos, Moreira, que o condicionamento físico ruim gera cansaço. Então, termos, por vezes, um exame que consegue avaliar e nos auxiliar em precisar melhor o local ou a origem do cansaço é de grande importância, e aí que entra o teste cardiopulmonar. A insuficiência cardíaca, o que é e as consequências, né? A insuficiência cardíaca é definida como uma condição em que o coração ele é fraco, ou ainda antes de ser fraco, ele tem uma alteração na sua estrutura ou na sua pressão interna. A insuficiência cardíaca é uma linha ou uma via final de evolução de várias doenças do coração. Estatisticamente, as duas principais causas de insuficiência cardíaca no Brasil e no mundo é a doença dos vasos do coração e a doença hipertensiva, ou seja, a pressão alta. Mas temos outras também de grande prevalência e de grande relevância. O tratamento para o paciente com insuficiência cardíaca, como que ocorre? Vai depender muito da sua origem. Por exemplo, um paciente que tem a insuficiência cardíaca decorrente a um entupimento dos vasos do coração pode, por vezes, se beneficiar de um cateterismo e de uma desobstrução, que nós chamamos de revascularização. Vindo de outras origens, por exemplo, uma válvula calcificada, além dos medicamentos, em determinado momento pode ser necessária uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia, nós estamos conversando com o médico cardiologista, o Dr. Lucas Neiva, e como tema, nós trazemos a cardiologia preventiva e as novas diretrizes do diagnóstico da hipertensão e das doenças do colesterol. Agora, as principais novidades, doutor Lucas, da diretriz, novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foram recentemente publicadas. Essa aí tem chamado bem a atenção, né? Sim, tema de grande relevância. Obrigado pela pergunta, Moreira. Esse ano, para nós, cardiologistas, e para a população, no geral, para os outros colegas também, foi de grande relevância, já que algumas semanas atrás nós tivemos o Congresso Brasileiro de Cardiologia e nele foi apresentado esses documentos que auxiliam a nossa prática clínica, o que nós chamamos de diretrizes. De fato, essas diretrizes novas já vêm também vindo decorrente de publicações que aconteceram a nível mundial, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Doutor Lucas, é importante a gente também aproveitar a sua presença, saber que mudança ela ocorre em termos da pressão, o que é a realidade hoje que pode ser considerado a partir das novas diretrizes. Então, trazendo de todas essas novas diretrizes e publicações, Moreira, talvez as que geram mais impacto e que foram mais noticiadas foram as diretrizes de hipertensão arterial e das doenças do colesterol. A mídia ela divulgou muito uma nova mudança, uma categoria nova, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante aqui. Perfeito. O normal da pressão, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, considera o que é o normal e o que passa a ser considerado a partir das novas diretrizes. Perfeito. O valor de 14/9 ele ainda se mantém num diagnóstico ocorrido no consultório. Talvez o que deu uma grande notícia para o grande público foi uma nova categoria que está considerada de 12 até 13,9, chamada pela Sociedade Brasileira de pré-hipertensão. E a questão dessa mudança ocorrida por qual motivo?
Nós sabemos, Moreira, que indivíduos a partir desse valor de 12 até o 13,9 já possuem algum risco de desenvolver a doença da hipertensão arterial. Então, de fato, a sociedade ela chama, né, os médicos, os cardiologistas em especial, a avaliar esse indivíduo com uma atenção ainda maior, e não apenas para prescrição de medicamentos, e sim para uma identificação de fatores que possam estar comprometendo esse indivíduo, em especial dentro do seu estilo de vida, e convocando os cardiologistas a intervirem nessas condições, seja o peso, a qualidade do sono, o sedentarismo, hábitos como o tabagismo, uma exposição exagerada ao álcool, tentando inclusive reduzir a zero. Talvez a grande mensagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia é: identifique melhor os fatores de risco do estilo de vida e trate. Perfeito. A pré-hipertensão é diferente de hipertensão e também se já pode configurar riscos maiores à saúde? Sim. Indivíduos a partir dessa faixa, estudos já mostram que possuem sim um risco maior de desenvolver indivíduos a partir desse valor já mostram estudos possuir sim um risco maior de desenvolver a doença hipertensiva e principalmente as suas consequências. Agora, qual é o benefício em identificar e tratar precocemente quem está nessa faixa aí de pré-hipertensão? A grande mensagem da nossa sociedade é realmente essa. Através de hábitos como o combate ao sedentarismo, valorizando o exercício físico, o tratamento da obesidade de forma mais enfática, às vezes, por vezes, utilizando medicamentos, o combate ao sedentarismo, a redução da exposição ao álcool, a valorização, inclusive, da saúde do sono. Temos muitos pacientes aí com apneia. Isso tudo pode permitir com que esse paciente, a partir do tratamento dessas condições, não necessite, por exemplo, iniciar uma medicação num espaço de tempo a seguir. Doutor Lucas, agora, sobre pressão baixa, tem um limite que pode ser considerado? É uma dúvida muito comum, mas não temos um número tão rígido em relação a esse diagnóstico. Nós sabemos que pacientes, por vezes com valores abaixo de 9 ou 8, associado a sintomas, sim, podem ter essa categoria, mas talvez o sintoma é muito mais relevante do que um valor por si. Agora, quanto à automedida, ou seja, a pessoa que faz a medição da pressão em casa, etc., né, pelos pacientes, isso já é suficiente para realizar o diagnóstico da hipertensão? Perfeito. É uma grande dúvida também, Moreira, já que muitos possuem um aparelho em casa. Esse aparelho, ele não é indicado para você dar o diagnóstico da hipertensão arterial. Talvez pode ser uma ferramenta que para uma parcela da população pode ajudar, outras nem tanto, porque pode gerar talvez uma angústia e por vezes a gente acaba medindo a pressão em casa em momentos de maior estresse ou de aborrecimento. E talvez a grande mensagem é que ter esse aparelho em casa pode permitir que esse paciente venha ao consultório, consulte com seu médico para que ele, de posse de todas essas informações, trace a melhor conduta, seja o diagnóstico naquela consulta ou até mesmo lançando mão de uma ferramenta a ser utilizada com o paciente fora do consultório, aquele famoso mapeamento de 24 horas. Perfeito. E quanto a esse aparelho caseiro, é bom a gente até lembrar que ele oscila bem, né? Você acaba de medir a pressão, vai medir outra vez, ele já afere um valor diferente, não é? Com certeza. Essa ideia é muito interessante, já que a nossa pressão ela é dinâmica, ela se altera o tempo todo. Mas, de fato, ter o aparelho em casa traz para nós uma cautela e a mensagem para você que tem o seu aparelho é: diante de qualquer informação que possa te chamar a atenção, consulte o seu médico. Doutor Lucas, e a realidade da hipertensão no Brasil hoje? Moreira, a hipertensão arterial, né, a pressão alta, talvez se nós fôssemos colocar em todos os fatores de risco cardiológico, certamente ela é o principal. Se nós fôssemos escolher uma delas para ter um tratamento mais eficiente, o que não é necessário, felizmente, ela ali a medida do seu tratamento é que geraria maior impacto nas doenças cardiovasculares. Então,
a despeito de todo o tratamento de informação, de ferramentas e tecnologia e tratamento acessível, ela ainda hoje causa um impacto muito negativo, não só na nossa população no Brasil, como no mundo. E quanto às novas metas de colesterol, o que mudou nas diretrizes recentes? As diretrizes também trazem valores cada vez mais baixos em relação a, principalmente, o chamado colesterol ruim, que é o LDL. Esse tem se desenhado cada vez mais ruim, mais deletério e mais grave. As diretrizes hoje nos chamam a trazer um controle mais rígido e, principalmente, mais precoce. Ou seja, o colesterol ruim LDL, quanto menor, melhor, e quanto mais cedo controlá-lo, melhor, considerando que ele não gera impacto somente aumentando o risco de infarto, como de outras doenças, como o AVC e obstruções de outros vasos que a gente pode encontrar nos nossos pacientes. Já finalizando, por que a Sociedade Brasileira de Cardiologia considera que o LDL, que é o colesterol ruim, atualmente deve ser baixo? Justamente por essa associação que ele tem, em excesso, de depositar nas paredes dos vasos. E quando nós falamos de colesterol, nós estamos falando de uma doença que está presente no sangue. E na medida que esse valor está elevado, eu tenho um risco à exposição no meu corpo como um todo. Por isso que o colesterol ruim, o LDL, está intimamente relacionado com as principais causas de mortalidade cardíaca e no mundo, não só no Brasil. Orientações finais e, logicamente, na dúvida, converse com o médico, né? O seu médico. Sim. A mensagem para você que nos assiste em relação a essas últimas mudanças que por vezes foram muito noticiadas é que a sociedade ela não traz uma convocação a uma medicação em massa, não é isso. E sim trazendo a missão de reconhecer fatores, principalmente no estilo de vida, que pode estar te prejudicando e a partir, talvez, dessa mudança, eu reduzir a minha carga medicamentosa e, quem sabe, até mesmo reduzir ou retardar o tempo de um início do tratamento medicamentoso. Dr. Lucas Neiva, muito obrigado pela participação. Obrigado, Moreira. E assim, hoje no Entrevistado do Dia, nós tivemos a participação do médico cardiologista, o Dr. Lucas Neiva, e o nosso tema, cardiologia preventiva e as novas diretrizes do diagnóstico da hipertensão e das doenças do colesterol. Para você ouvinte, para você internauta, uma excelente tarde. Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia.